Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo e também da seleção brasileira, tendo em vista que é interesse de todo mundo e não só de vocês, torcedores do Flamengo, sobre a possível chegada de Jorge Jesus à seleção brasileira. Será que vai acontecer mesmo? E Dorival já foi demitido? Nós vamos trazer essas atualizações. Vamos falar de Flamengo, que finalizou a preparação para pegar o Internacional. Bruno Henrique vai voltar, será? E o Gerson, Vene? Gonzalo Plata, que não treinou ontem, preocupa para pegar o Colorado nesse sábado no Maracanã. Tem também Mbappé, ele deu uma boa entrevista ao Mengo Cast, que é o podcast lá da Flamengo TV, sobre o comando de João Guilherme, cracaço do jornalismo, e ele deu boas declarações. Vamos falar também sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Que semana, hein? Foi uma semana muito agitada. Inclusive, antes de falar aqui do próximo assunto, fica aqui o meu sentimento de gratidão, de carinho a todos que me acompanharam nessa semana. Foi uma semana de muito sucesso, graças a Deus. Eu, quando entrei no jornalismo, é por isso que eu brigava e sonhava. Foi uma semana com muitas informações, de muito trabalho, entrando ao vivo no SBT Brasil, um programa extremamente importante da emissora SBT, emissora que eu trabalho atualmente, mas eu faço programas apenas para o Rio de Janeiro, digamos assim, apenas no YouTube, que é o Brasil inteiro, mas eu tive a oportunidade de entrar ao vivo no SBT Brasil, que é apresentado por César Filho, que é outro um cracaço do jornalismo. Então, só gratidão a Deus por me dar saúde e disposição diariamente para buscar os meus sonhos, meus objetivos, e a vocês também pelo carinho, todo mundo me parando na rua, mensagens pra caramba nas outras redes sociais. Tamo junto, galera, obrigado novamente. Mas eu demorei a gravar esse vídeo nessa sexta-feira maravilhosa porque eu tava numa reunião com a KTO e tem um odão especial para vocês que querem fazer aquela fezinha na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nesse sábado no Maracanã contra o Internacional. O odão é o seguinte, galera, o link tá aí na descrição, ó. Flamengo vencer e Gonzalo Plata fazer um gol ou dar uma assistência. Mole, clica no link, é só para maiores de 18 anos e eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Vamos lá, galera. Dorival Júnior não é mais treinador da seleção brasileira. O que todo mundo imaginava e já especulava e já informava aconteceu agora de maneira oficial nessa sexta-feira, após uma reunião lá na CBF com o treinador e também o seu auxiliar, o Lucas Silvestre. Eles não vão continuar, foram comunicados pelo diretor Rodrigo Caetano, que continua. O Juan também continua como supervisor, enfim, não sei qual é o cargo, a nomenclatura correta, mas ele também vai continuar. E agora a seleção brasileira vai em busca de Jorge Jesus, pelo menos a informação que eu tenho. A ver as cenas dos próximos capítulos, mas apenas uma atualização. Tá aí, Dorival Júnior não é mais treinador, demitido, e Jorge Jesus se torna, assim, um nome. Eu, particularmente, sou totalmente contra essa ideia. Ah, mas se o Neymar não quiser... Gente, aí é mais um motivo mesmo para contratar o Jorge Jesus. Nenhum jogador tem que ter vaga cativa na seleção brasileira ou qualquer outra seleção, qualquer outro clube. Tem que ser convocado por meritocracia, se tiver rendendo dentro de campo. Não é ser convocado por nome e ainda o treinador chegar numa entrevista coletiva dizer que estava montando a equipe em cima do Neymar e ele acabou sendo cortado. Para mim o Dorival foi mal demais nessa, inclusive nessa declaração ele praticamente assinou a demissão dele no próximo resultado negativo. E aí foi contra a Argentina, que foi humilhado dentro de campo. Ó, galera, quem deu entrevista ao GE foi o Sampaoli e ele falou sobre o Pulgar, encheu a bola de Pulgar, ainda falou o seguinte, que comparou o volante rubro-negro com o Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro. Olha essa, abre aspas, sigo muito aos jogadores que eu trabalhei, para notar a evolução, por exemplo. Eu sigo muito a carreira do Gerson, o Pulgar, que agora renovou com o Flamengo, mas eu queria muito que jogasse na Europa. Para mim, eu disse ao Guardiola, ele é como o Rodri. Pulgar, posicionalmente, tem muitas coisas interessantíssimas, destacou o treinador argentino em uma entrevista ao GE. Rapaz, que moral, hein, Pulgar? Tá com moral, hein? Que o Sampaoli é apaixonado por Pulgar, isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, ele tentou levar o Pulgar para o Rennes da França, mas sem sucesso.
Ó, pessoal, o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista ao Mengo Cast, que é o podcast lá da Flamengo TV. Inclusive, a Flamengo TV está fazendo um baita trabalho nesse início de ciclo. E tem algumas declarações importantes do BAP aqui. Embora tenha sido para emissora do clube, digamos assim, institucionalmente falando, é sempre pautas, digamos, positivas, mas as declarações do BAP, como sempre, saindo da caixinha. Sobre Felipe Luiz, ele disse o seguinte: o Felipe é uma criatura de natureza intensa, se alimenta desse caos do futebol de jogo e treino, tem um envolvimento com isso. É muito diferente estar no clube onde disputa vários títulos com 70, 80 partidas por ano e mudar para um cenário que vai jogar 6, 8 partidas por ano, com intervalo de meses. O vício dele é forte, o vício dele é Flamengo. Ele está se realizando, está se divertindo também. Isso aqui, só para contextualizar, foi quando o BAP foi questionado sobre uma possível ida do Felipe Luiz à seleção brasileira. Eu tenho a informação que, caso aconteça, eu não vou dizer que a CBF não vai tentar, porque eu estaria sendo leviano tentando adivinhar o futuro, mas caso aconteça, o Felipe não aceitaria nesse momento. Outra declaração importante, abre aspas, essa é bem curta: o Flamengo não terá um estádio se precisar virar empresa. O Flamengo não está à venda. Vocês entenderam? O BAP é contra a SAF, a atual gestão é contra a SAF. Então, para aqueles que defendem essa ideia, podem desistir, e para aqueles que acham que o estádio vai sair e o Flamengo se tornar SAF, também esquece. Outra declaração importante foi quando ele disse que eles estão projetando, eles no caso a diretoria, estão projetando chegar ao menos às oitavas de final do Mundial de Clubes. E aí o Flamengo ganharia mais de 100 milhões de reais por conta disso. Só pela participação, 86 milhões de reais no caixa do Flamengo. E aí, vocês acham loucura? Eu não acho, tá? Eu não acho. Partindo do princípio, o grupo do Flamengo, eu não acho nem um pouquinho de loucura pensar em chegar às oitavas de final. Muito pelo contrário. Até porque a gente ainda precisa ver quem será o clube que vai entrar no lugar do Leão, porque o Leão acabou sendo desclassificado e está fora do Mundial. Mas eu não acho loucura pensar em umas oitavas de final, não. Acho loucura quem sonha com o título. Aí, para mim, é utopia total isso aí. Acho que não só para o Flamengo, para qualquer sul-americano, inclusive. Não vejo o sul-americano ganhando esse Super Mundial de Clubes, que será em junho. É agora, tá, gente? Está batendo a porta. Já estamos praticamente em abril. Bota aí, mais 2 meses só. Tá ansioso? Eu também tô, confesso. Vamos falar agora do time, galera, que Felipe Luiz finalizou a preparação para pegar o Internacional nesse sábado, jogo, repito, 9 horas da noite, tá? Inclusive terá uma ação bem bacana entre os clubes, troca de faixa, algo que se perdeu no meio do caminho do futebol brasileiro e agora vai ter, porque o Internacional é campeão do Campeonato Gaúcho, o Flamengo campeão do Campeonato Carioca, e eles vão trocar faixas. Bacana demais, embora o Internacional ainda deva ao Flamengo a situação envolvendo o Thiago Maia, mas isso aí fica de lado por um momento, e eles fazem essa troca de faixa, que eu acho muito bacana, acho maneiro demais, porque é algo que foi se perdendo aí no meio do caminho, cara, no meio desse futebol brasileiro doido, foi se perdendo. Vamos lá, sobre a preparação, Plata treinou normalmente, Bruno Henrique treinou normalmente, ou seja, esses dois vão para o jogo contra o Internacional. O Gerson é dúvida, pelo que me relataram, o Felipe Luiz vai levar essa dúvida até amanhã, que é quando vai rolar a reapresentação dos jogadores lá no Ninho do Urubu, para eles se concentrarem, almoçarem, aí tem um lanche reforçado. O jogo é só 9 horas da noite, embalos de sábado à noite, e é isso. Aí o Gerson ainda é dúvida, eu acho pouco provável que ele vá. Quando fica muito nessa de dúvida e tal, mas por ser o Gerson, eu não consigo cravar nada, porque o Gerson, cara, fisicamente falando, ele é muito bem. Por falar nisso, a gente mencionou no último vídeo, Flamengo e Gerson trabalhando aí na reta final pela renovação de contrato, e esse, por conta da boa parte física dele, é um dos motivos que eu defendo a renovação de contrato até 2030. Eu não vejo nenhum problema o Flamengo fazer isso, de verdade. Não sei o que vocês pensam. Informações do futebol brasileiro para mostrar como o futebol brasileiro está super valorizado. O Daverson está sendo vendido pelo Atlético Mineiro ao Fortaleza por 7 milhões de reais, um jogador de 33 anos, e vai assinar um contrato de 3 anos com Fortaleza. Gente, na boa, eu não tenho nada contra o Daverson, tá?
Pelo contrário, acho até que no futebol brasileiro ele consegue se destacar em determinados momentos, como foi no Atlético Mineiro, por exemplo, em Libertadores. Mas 7 milhões de reais, 3 anos de contrato. Agora tem um outro detalhe que me chama a atenção também, que eu até publiquei nas minhas redes. Sabe qual é? O Atlético Mineiro está vendendo o Daverson, mas ainda nem pagou pelo Daverson ao Cuiabá. Quando contratou o Daverson junto ao Cuiabá, o Atlético Mineiro combinou o seguinte: 4 milhões e meio de reais, só que até agora só pagou 500 mil reais, ou seja, deve 4 milhões a Cuiabá, vende o jogador, utilizou o jogador, vende o jogador por um valor maior e nada do Cuiabá receber. Cuiabá é o que mais sofre em dívidas, com certeza. Tem dinheiro para receber do Corinthians, do Santos, do Atlético Mineiro. Nossa Senhora, tem outros clubes aí que devem, que era para ter repassado ao Cuiabá e até agora nada. Mas vamos falar agora de Jorge Jesus, galera. Jorge Jesus é o plano A da CBF, informação apurada junto à CBF. É o nome que eles querem para substituir o Dorival Júnior. E por que eu estou falando do Jorge Jesus? Porque a gente trouxe a informação no último vídeo, no SBT Sport Rio, tá bombando, tá viralizando. Inclusive, enfim, Deus parece que escolheu, ó, Vini, você vai se dar bem, Jorge Jesus vai te procurar para poder te dar essa informação, porque o negócio está viralizando, e viralizando muito, imprensa portuguesa noticiando, dando os créditos. Jorge Jesus me procurou e falou, ó, não tem nenhum problema com o Neymar. Ele não descarta assumir a seleção brasileira, mas ele me procurou e pediu para que eu avisasse em todas as plataformas que ele não tem nenhum problema com o Neymar. A CBF já sabe disso. E outra, esse papo de que o Neymar não quer Jorge Jesus, eu não acredito em duas coisas. E que a CBF iria aceitar tanto exigências de um jogador que a gente nem sabe se vai estar à disposição. E o segundo, eu não vejo nem o Neymar pegando o telefone, ligando para o presidente Edinaldo, falando, ó, não quero Jorge. Sério, eu acho que o Neymar não tem nem essa personalidade. Não tem. É craque, bem fisicamente, joga, mas personalidade para fazer isso, eu não vejo o Neymar fazendo isso. E o Jorge Jesus tem contrato com a Al Hilal até junho, e aí tem que ver como é que seria a negociação, se ele sairia agora, se ele de fato vai topar. A informação que eu tenho é que é o sonho dele assumir a seleção brasileira. Vamos aguardar. Aconteceu o evento do Campeonato Carioca, da Ferj, e teve a eleição lá dos melhores do Carioca, ou seja, o time melhor carioca, tá? Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Fuentes, Pulgar, Gerson e Arias, Bruno Henrique, Cano e Verratti, técnico Felipe Luiz. E aí, vocês concordam? Eu vou tentar achar aqui minha seleção, deixa eu ver se eu acho aqui, para ver em quem eu votei. Ah, achei. Meu time foi Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Fuentes, Pulgar, Gerson, Arias, Luiz Araújo, Canobi e Bruno Henrique. Técnico Felipe Luiz, o craque, eu votei em Gerson, e revelação, o Wallace e Ian. E aí, o que vocês acham dessa seleção que foi eleita aí? Quero a opinião de vocês. E por falar em Gerson, galera, Flamengo e Gerson, enfim, chegaram no acordo nesse evento. José Boto falou sobre o assunto, Marcão, um dos empresários do atleta e pai do atleta, também falou sobre o assunto, e o próprio Gerson foi questionado sobre o assunto e também falou. Marcão, extremamente otimista, falando que vai ser uma renovação, que está certo, só falta assinar. José Boto disse que o acordo está próximo de verdade, confirmando ali, mas segurando um pouco, não tanto ansioso, tal como o Marcão. E o Gerson falou, calma, não sei o que, ainda tem que assinar. Eu vou ser bem sincero nessa história, tá? Antes de mais nada, seria um contrato, vai ser um contrato até 2030, uma valorização salarial muito boa mesmo, e ele vai ter o contrato mais longo do atual elenco. O Gerson tem 27 anos, ele, com esse tempo de contrato, ele ficaria no Flamengo até 32, para mim sem nenhum problema o tempo de contrato, de verdade. Acho que é um jogador que, fisicamente falando, eu tenho certeza, ainda mais agora, você vê a evolução dele, a mentalidade dele, como ele está se cuidando mais, não tem dúvidas que ele chegaria aos 32 jogando em alto nível ainda, e um bom salário, uma boa valorização, isso que importa, é um jogador que merece, não acho nenhum absurdo. Agora, o Marcão dizer que em nenhum momento reclamou de dinheiro, pô, Marcão, claro que reclamou, teve sim, o que não estava errado em reclamar não, eu só achei errado a forma como fez, mas
Flamengo e Gerson, portanto, bem próximos aí dessa renovação de contrato. É o famoso só falta assinar. Uma boa notícia. E galera, eu vou comentar aqui um negócio rápido. Fabrício Bruno deu uma entrevista ao GE, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Cruzeiro, e ele disse o seguinte: quando eu estava no Flamengo, meu filho me perguntou: papai, por que você não joga mais? Isso foi uma coisa que doeu. Meu filho estava acostumado a me ver jogar. Me doía muito meu filho interpretar que eu não estava jogando. Nada pessoal contra o Flamengo. Vir para o Cruzeiro foi uma escolha extremamente profissional de um clube que apostou tudo em mim. Fecha aspas. Eu me coloco no lugar dele, deve ser doído demais ouvir o seu filho te perguntar por que você não está jogando mais. Óbvio que, enfim, não é todo jogador que vai jogar, mas se teve o Cruzeiro ali a oportunidade de ele se transferir, e é isso. Sucesso ao Fabrício Bruno. E mais uma informação de mercado aqui, galera, que acabei de receber no WhatsApp. Jair Ventura indo para o Avaí. É isso mesmo, lembra do Jair Ventura? Pois é, passou pelo Botafogo, Santos, Corinthians, Atlético Goianiense, está indo para o Avaí. Uma notícia de mercado da bola aí que eu sei que muita gente gosta de acompanhar o dia a dia do futebol brasileiro. O nome de Felipe Luiz está ecoando por todo o Brasil. Depois da surra que a Argentina deu na seleção, todo mundo começou a olhar para o nosso treinador com outros olhos. E com razão. Em tão pouco tempo no comando do Flamengo, ele já transformou o time, ganhou título, deu identidade e, o melhor, conquistou o respeito até de quem é rival. Mas se tem alguém que não quer nem ouvir falar de Felipe fora do Mengão, esse alguém é o presidente BAP. E olha, como torcedor, tenho que dizer, tô com ele nessa. No episódio mais recente do Mengão Cast, BAP foi direto ao ponto, com toda a diplomacia que o cargo exige, mas com aquele jeitão que a gente conhece. O vício do Felipe é o Flamengo. E, sinceramente, ainda bem. BAP reconheceu o orgulho de ver o nome de Felipe sendo ventilado na seleção brasileira. Disse que é um reflexo do trabalho impecável que ele vem fazendo por aqui. Mas também deixou claro que, se pudesse aconselhar, pediria para ele nem cogitar essa ideia agora. E sabe por quê? Porque o Flamengo precisa dele. E ele está se realizando no Flamengo. A gente vê no semblante do Felipe na beira do campo. Ele vive o clube com intensidade, com paixão, com inteligência. Não é só mais um técnico, é um cara que sente a camisa, que entende o torcedor, que conhece cada canto do ninho do urubu. Isso não se acha por aí, não. Além disso, BAP foi cirúrgico num ponto: a seleção tem poucos jogos por ano. São longos períodos sem partidas, pouco tempo para treinar, para estar no dia a dia, no calor da disputa. Já o Flamengo... o Flamengo é uma máquina em movimento. Toda semana tem decisão, pressão, título em jogo. É exatamente o ambiente onde Felipe se sente vivo. Como disse o presidente, ele se alimenta desse caos do futebol. E vamos combinar, ver o Felipe vibrando à beira do campo, se entregando com o time, é contagiante. Ele nasceu para isso. E a Gávea é o habitat natural dele nesse momento da carreira. E olha que interessante, mesmo reconhecendo que Felipe pode um dia comandar a seleção, BAP cravou que esse dia ainda não é hoje. E ele tem razão. Felipe ainda tem muito a construir no Flamengo. O Mundial tá chegando, o Brasileirão já começou, e a gente quer tudo. Não é hora de desviar o foco. Ele tá só no começo de uma trajetória brilhante como técnico, e fazer história com o manto sagrado é o melhor trampolim que ele pode ter. O que o BAP fez foi proteger o projeto que o clube construiu com tanto cuidado. E, sinceramente, ele falou como a gente, torcedor apaixonado. Porque perder o Felipe agora seria um baque. Então, se depender de nós, da nação e da diretoria, ele continua no comando, firme e forte, rumo a mais títulos. E aí, nação, quero saber, você também acha que o lugar do Felipe é aqui no Mengão ou ele deveria aceitar um convite da seleção, se vier? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos rubro-negros e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo sobre o nosso Mengão. Tamo junto! SRN